Ninguém quis aquela viúva com 5 filhos, nem por pena. Mas um guerreiro Apache calado apareceu no leilão e fez algo que calou a vila inteira. Ele a comprou. Ninguém entendeu o motivo. Até que dias depois, um dos filhos o chamou de pai. E tudo mudou. Se essa história já te prendeu nos primeiros minutos, imagina o que vem pela frente. Deixa seu like agora mesmo e se inscreve no canal, porque aqui cada episódio é mais emocionante que o outro. O sol rachava a cabeça naquele fim de manhã. A praça da vila estava lotada. Era dia de leilão, mas não de gado, era de gente. Rosa estava ali, em pé, com os 5 filhos agarrados à barra da sua saia surrada. O mais novo, de 2 anos, pendurado no colo. Os outros, em fila, cabisbaixos, com o rosto sujo de poeira. A multidão observava como se fosse espetáculo. Tá aí, ó, mulher forte, sabe cozinhar, sabe lavar. 5 filhos junto, já cresce tudo trabalhando. Quem dá mais? Gritava o dono da venda, que também era quem organizava as dívidas da vila. Rosa não dizia nada. Só segurava firme o choro e as mãos das crianças. O marido tinha morrido fazia 3 meses. Um acidente na mina. Deixou dívidas e nada de terra. O pouco que tinham já tinha sido tomado. 5 conto, gritou um homem gordo, rindo. Pra que isso tudo, homem? Zombou o outro. Vai casar ou vai montar um curral? A praça riu. Rosa fechou os olhos. As crianças se encolheram. Aquilo doía mais do que a fome. Se ninguém cobrir, é sua, disse o leiloeiro. Vai levar a mulher e os 5 por esse preço. Mas antes que ele batesse o martelo, um silêncio estranho tomou conta do lugar. Um homem montado num cavalo cinza claro se aproximou devagar. Usava roupas de couro cru, cabelo amarrado atrás da cabeça, pele morena avermelhada, olhos escuros. Não parecia dali. Desceu do cavalo com firmeza, mas sem pressa. Andou até o centro da roda, encostou o olhar em Rosa e levantou a mão com 2 dedos. 10 conto, disse, com a voz baixa e firme. Todo mundo calou. Quem é? Esse, cochichou uma senhora. É Apache, um desses que vive nos matos. O leiloeiro arregalou os olhos. 10 conto? O homem não respondeu, só ficou ali parado, encarando. Tá bem, 10 conto. Mais alguém? Silêncio. Então é dele. Rosa sentiu o chão sumir dos pés. Não entendeu se era alívio ou desespero. Olhou para os filhos. Nenhum deles chorava. Só olhavam para aquele homem como se fosse uma figura saída de uma história antiga. O Apache virou as costas e caminhou de volta para o cavalo. Fez um gesto com a cabeça. Rosa entendeu. Pegou os meninos pela mão e seguiu. Ninguém falou nada no caminho. Só o barulho do mato seco sendo pisado e o balançar das patas do cavalo. Depois de 1 hora de estrada, chegaram numa casa simples de barro com telhado de palha e uma horta ao lado. Tudo organizado, mas sem luxo. Era longe da vila, perto da mata. Ele desceu do cavalo, abriu a porta e apontou. Rosa entrou devagar. A casa tinha 2 cômodos, chão de terra batida, uma rede armada e uma esteira no canto. Tinha arroz, feijão e farinha num pote, água limpa em jarros de barro. O homem apontou para a esteira e depois para si mesmo. Depois, para a rede. Estava claro, ela e os filhos podiam ficar ali. Ele dormiria na rede. Rosa assentiu com a cabeça. Agradeceu baixinho. Ele só virou as costas e saiu para cuidar do cavalo. À noite, fez um caldo de abóbora e deixou à mesa. Sentou-se do lado de fora, olhando o escuro. As crianças comeram caladas. O mais velho, Tiago, perguntou baixo. Mãe, a gente foi comprado por ele? Rosa engoliu seco. Foi, filho, mas ele não é como os outros. Ele vai bater? Perguntou a menina do meio. Não sei, acho que não. Lá fora, o guerreiro levantou devagar, pegou o tambor que estava encostado na parede e começou a bater ritmado olhando para o céu. Nenhum deles dormiu cedo naquela noite. Mas pela primeira vez em dias,
Não sentiram medo. E você, tá assistindo essa história de onde? Comenta aí o nome da sua cidade ou estado. A gente adora saber até onde nossas histórias estão chegando. Vamos espalhar esse romance pelo Brasil inteiro. No dia seguinte, Rosa acordou com o som do fogo estalando no fogão de lenha. O cheiro de café amargo e fumaça de lenha enchia a casa. Os filhos ainda dormiam, uns de lado, outros encolhidos. O mais novo estava grudado nela, respirando quente no pescoço. Ela se levantou devagar, ajeitou o lençol de saco por cima dos filhos e saiu. O Apache já estava de pé, virado para o mato, assando pedaços de mandioca na chapa. Não olhou para ela, nem falou. Só empurrou uma cuia de café para o lado e continuou ali, calado. Rosa sentou na pedra perto da entrada e ficou em silêncio. Depois de alguns minutos, ele disse, sem virar: "Tem roupa no varal. Pode usar. E as crianças também." Ela olhou para o lado. Tinha mesmo. Peças limpas, simples, penduradas num arame esticado entre duas árvores. Era roupa de criança, mulher, homem. Alguém tinha preparado aquilo. Rosa respirou fundo. Não sabia ainda se confiava, mas já sentia que aquele silêncio era diferente. Não era de desprezo, era de respeito. "Obrigada", ela disse quase num sussurro. Ele apenas assentiu com a cabeça. Durante o dia, Rosa lavou os pés das crianças com água morna, penteou os cabelos com os dedos, distribuiu as roupas limpas. As crianças se olharam como se estivessem se vendo pela primeira vez. "A gente vai ficar aqui para sempre, mãe?" perguntou Esther, a filha do meio, enquanto ajudava a varrer o chão de terra. "Não sei, filha. Enquanto é onde a gente tá seguro." Tiago, o mais velho, não falava. Só observava o homem à distância. Ele não confiava. Na cabeça dele, homem nenhum fazia algo sem querer nada em troca. Já tinha visto muito disso na vila. Mais tarde, o Apache chegou com um saco de milho e uns feixes de capim. Entregou o milho para Rosa e foi direto alimentar as galinhas e o cavalo. Rosa ficou olhando. O homem fazia tudo com precisão, como se cada gesto já tivesse sido feito 1000 vezes. Quando terminou, lavou as mãos na bica, passou a mão nos cabelos e foi buscar lenha. Não havia portão, cerca, muro, nem tranca na porta. Era uma casa aberta, no meio do mato, onde tudo parecia ter seu lugar, até o silêncio. No fim da tarde, Rosa decidiu ir até a vila buscar sal e sabão. Perguntou com cuidado: "Eu posso ir na vila?" Ele fez que sim, mas falou: "Não é lugar bom. Eu volto rápido." Ele tirou uma moeda de couro e entregou. Rosa hesitou, depois pegou. Foi a pé mesmo, com os pés já calejados de tanto tempo andando de um lado para o outro. Na vila, o clima era outro. As pessoas olhavam de canto, cochichavam, riam baixo. Uma mulher que conhecia desde pequena passou direto, de nariz empinado. Outra fez questão de dizer em voz alta: "Voltou para mendigar com o índio mudo?" Rosa não respondeu. Comprou o que precisava, cabeça baixa, coração apertado. Na saída, uma menina da idade de Esther jogou casca de banana perto dela e riu. Na estrada de volta, ela engoliu o choro. Queria ser forte. Pros filhos. Para si mesma. Mas doía. Mais que a fome. Mais que o medo. Era a vergonha de ser olhada como nada. Quando chegou, o Apache já estava cortando lenha no fundo. Ela não disse nada, só foi guardar as coisas. À noite, preparou uma sopa grossa, serviu às crianças e depois foi lavar a panela do lado de fora. Ele se aproximou, entregou uma folha com marcas de barro. "O que é isso?" "Jogo. Meus pais jogavam. Ensina os pequenos a pensar." Ela pegou o papel e viu que era um tipo de jogo de estratégia, com riscos e pedras. "Obrigada", ela disse sem saber o que dizer. Ele olhou para o céu como quem ouve alguma coisa longe. "Se chover, fecha as janelas de madeira. Vento aqui entra forte." "Tá certo." As crianças dormiram cedo.
Rosa ficou acordada mais um pouco, sentada na entrada da casa. O guerreiro estava do lado de fora, afiando uma faca devagar. Os dois ali, sem palavra, mas sem desconforto. "Por que o senhor fez aquilo?" Ela perguntou depois de um tempo. "Aquilo o quê?" "Me comprou. Comprou a mim e meus filhos." Ele parou de afiar a faca, guardou. "Porque já teve mulher minha vendida. E eu não fiz nada." Rosa ficou em silêncio. Não tinha resposta para aquilo. Só entendeu que ele carregava uma dor que não mostrava. No dia seguinte começou uma nova rotina. Ele saía cedo para buscar frutas e caçar. Rosa cuidava da casa. As crianças varriam o terreiro, brincavam com gravetos, inventavam histórias. Aos poucos, sem que ninguém dissesse, aquele lugar já não parecia mais prisão. Parecia lar. Se esse guerreiro já conquistou seu respeito, comenta aí. Apache. Vamos encher os comentários com essa palavra e mostrar a força de quem protege sem dizer uma palavra. Tiago estava encostado na porta, braços cruzados, olhando o Apache afiar a faca com uma pedra fina. O barulho era seco e constante, como se ele fizesse aquilo desde menino. "Ele nunca fala muito, né?" sussurrou Esther do lado de dentro, enquanto ajeitava os panos onde dormiam. "Não precisa falar", respondeu Rosa. "Ele faz." 2 dias tinham se passado desde que chegaram naquela casa e o ritmo já era outro. Os filhos acordavam cedo, varriam o terreiro, buscavam água na bica. Rosa cozinhava o que dava com o que tinha: milho, mandioca, às vezes um ovo, às vezes só farinha com água quente. O guerreiro saía todos os dias pela manhã e voltava sempre com alguma coisa: raízes, frutas, uma peça de caça, lenha seca. Sempre calado, sempre no tempo dele. Naquela tarde, enquanto as crianças brincavam com pedaços de pau no chão, Rosa lavava roupas no tanque improvisado com uma bacia grande e água de mina. O Apache apareceu com um feixe de bambus nos ombros. "Vai cercar alguma coisa?" Ela perguntou sem esperar resposta. "Lugar dos porcos. Estão vindo." "Porcos?" "Vão chegar." E chegou mesmo. No fim da tarde, um vizinho distante trouxe 2 porcos pequenos, amarrados pelas patas. "Promessa antiga", explicou ele. "Esse aí salvou meu filho uma vez. Disse que um dia pegava 2 porcos. Toma." O homem foi embora sem olhar muito. Os filhos ficaram empolgados. Nunca tinham visto bicho de perto. Só sabiam que carne era coisa rara e porco era bicho bravo. O Apache fez um cercado no fundo, simples, mas firme. Amontoou folhas secas e jogou cascas de legumes. Estava feito. Naquela noite, Rosa e os filhos jantavam na cozinha quando Tiago falou, sem levantar a cabeça. "Ele carrega a faca na cintura o tempo todo. E daí? E se quiser machucar a gente?" Ele teve chance. Nunca levantou a mão, nem a voz. Tiago não respondeu. Era o mais duro, o que tinha memória de tudo. Do pai sendo humilhado no trabalho, da fome batendo a porta, da mãe vendendo o último prato para comprar remédio para o caçula. Rosa sabia. Tiago tinha feridas por dentro que nem tempo curava. No outro dia, ela foi até a vila buscar sabugo e sal. Entrou rápido, não olhou para o lado. Na saída, esbarrou com o mesmo homem gordo que tinha dado lance no leilão. "E aí, Rosa, tá servindo bem o índio? Ele já te fez mulher?" Ela não respondeu. Apertou o passo, mas o homem puxou seu braço. "Tá se achando melhor agora, é? Eu ainda posso pagar por uma noite se ele deixar." Foi tudo tão rápido que ela mal entendeu. Um som de madeira batendo seco, o homem no chão, sangrando no nariz, e o Apache ali, parado atrás dela com um pedaço de pau na mão. O silêncio da vila caiu como pedra. Ninguém reagiu. O Apache largou o pedaço de pau no chão e olhou nos olhos do homem. "Próxima vez, não levanta mais." Pegou Rosa pelo braço e levou de volta para a estrada, sem dizer palavra. Na caminhada, Rosa estava trêmula, não de medo, de raiva. "Por que me segue?" "Porque ali não é lugar seguro. Você bateu nele. Poderiam te prender."
Deixa tentarem. Naquela noite, enquanto fazia a comida, Rosa ainda estava inquieta. Ele se sentou do lado de fora, afiando a faca de novo. Tiago ficou perto, observando. Você já matou? O menino perguntou do nada. O guerreiro parou. Olhou bem nos olhos dele. Já. Por quê? Porque precisava. Tiago pensou por um instante. E se alguém tentar fazer mal para minha mãe de novo? Não consegue nem levantar a mão, quebra os 2 braços. Tiago abaixou os olhos, pensou um pouco e depois assentiu com a cabeça. Rosa ouviu tudo da porta e não disse nada. Só respirou fundo. Pela primeira vez sentiu que não estava mais sozinha naquela luta. Quando a noite caiu, todos dormiam. Só Rosa ainda estava acordada, sentada na soleira, olhando o céu escuro, coberto de estrelas. O Apache também. Nunca vi alguém tão quieto e tão presente. Ela disse sem olhar para ele. Ele respondeu sem virar o rosto. Quem fala demais, às vezes não diz nada. Ela sorriu, sem querer. O som dos grilos foi se misturando ao da lenha queimando no fogão. A noite ali não era pesada. Era funda como um abrigo. E ali, pela primeira vez em muito tempo, Rosa sentiu que talvez, só talvez, ela estivesse exatamente onde precisava estar. O que aconteceu naquele leilão foi revoltante. Se você também ficou indignado com aquela cena, comenta aí. Leilão. Vamos mostrar que gente não se vende. Tiago acordou antes do sol. O som do galo era distante, mas ele já estava de pé. Saiu em silêncio, andou até o fundo da casa e viu o guerreiro carregando toras grossas de madeira nos ombros. Ele cortava as toras com o machado como se fosse nada. Não fazia barulho, não fazia cena. Só trabalhava. O menino ficou observando, escondido atrás do pilão velho. De repente, o guerreiro virou e jogou uma enxada no chão, perto de Tiago. Tá com medo? Ou com preguiça? Tiago arregalou os olhos. Eu não sei usar isso. Aprende. Começa por ali. Apontou com a cabeça para um pedaço de terra batida cheio de mato. Tiago hesitou. Depois pegou a enxada com as 2 mãos, meio torto, mas firme. Começou a bater no chão, desajeitado, mas estava tentando. Rosa apareceu na porta e viu a cena. Ficou em silêncio, depois entrou de novo sem dizer nada. Apenas sorriu por dentro. O sol foi subindo e os outros filhos acordaram. Esther foi ajudar Rosa na cozinha. Os pequenos brincavam com gravetos. Era um dia comum, mas com cheiro de coisa nova. O guerreiro parou de cortar lenha e foi até Tiago. Faz assim. Mostrou com o próprio corpo como segurar e como bater, sem gritar, sem pegar na mão dele. Só mostrou. Tiago imitou. Melhorou. E continuou. Por que tá fazendo isso? O menino perguntou depois de um tempo. Terra vai servir. Para plantar? O Apache assentiu. E quem vai plantar? Você, se quiser comer. Tiago mordeu o canto da boca. Não. Respondeu, mas ficou até o fim da manhã. Na hora do almoço, Rosa serviu arroz e pedaços de abóbora. Estavam sentados em volta do fogão, com pratos de lata. Tiago olhou o guerreiro de canto. Ele comia devagar, sem levantar a cabeça. É bom aqui, disse o menino. Rosa olhou surpresa. Como assim? A comida, o silêncio, sei lá. É diferente. O Apache levantou os olhos. Por um segundo pareceu sorrir com os olhos, mas não disse nada. Depois do almoço, Rosa lavava as panelas na bacia quando uma mulher da vila apareceu na beirada do terreiro. Vestia roupas arrumadas demais para aquele calor. Maquiada. Um colar que brilhava no sol. Boa tarde, gritou de longe. Rosa se virou devagar. A mulher veio se aproximando, olhando tudo com desdém. Vim visitar o tal índio que comprou gente no leilão. Queria ver com meus próprios olhos. Rosa engoliu seco. Ele tá ali atrás, respondeu, apontando com a cabeça. A mulher riu baixo. Bonito até, forte, mas calado demais pro meu gosto. Ela andou até
O guerreiro, que estava encostado na sombra afiando uma faca, parou na frente dele e puxou conversa. Lembra de mim? Eu ficava na venda do velho Jorge. Você já me viu por lá, né? O Apache não respondeu, só olhou rápido e voltou a afiar a faca. Vim te fazer um convite, continuou ela. Vai ter uma festa na vila sábado, um forró animado, comida boa. Aparece por lá, moço. Ele parou, levantou os olhos devagar. Eu não danço com cobra. A mulher ficou sem reação. Cobra? O que você quis dizer? Com isso? Você sabe. Ela virou com raiva, passou por Rosa sem olhar e saiu pela estrada. Tiago viu tudo de longe e soltou um risinho abafado. Essa não volta mais. Rosa continuou lavando os pratos, mas não conseguia esconder a pontinha de satisfação no rosto. No fim da tarde, Tiago e o guerreiro plantaram algumas sementes que ele tinha trazido da mata. Milho, feijão, umas raízes que Rosa nem conhecia. Se chover semana que vem, nasce, disse ele. E se não chover? A gente espera. Tiago olhou o homem como quem começa a entender alguma coisa que antes era só confusão. À noite, as crianças dormiam no canto. Rosa sentou na entrada da casa, como fazia sempre. O guerreiro veio depois, se sentou ao lado. Ficaram em silêncio um tempo. O menino trabalhou hoje, ela disse. Ele tem força, só não sabia ainda. Ele precisa disso, de alguém que mostre sem humilhar. Só aprende quem é desafiado. E eu? Ela perguntou encarando o escuro. Você já sabe tudo. Só tinha esquecido. Ela não respondeu. Só ficou ali, sentindo o vento leve passando entre os dois. Aos poucos, sem promessas, sem planos, aquele lugar ia se transformando em algo que ela já nem sonhava mais. Um lugar onde era possível viver. Quem já pegou em ferramenta para recomeçar a vida vai entender esse momento. Comenta aí, ferramenta, e mostra que o esforço, quando é com amor, vale mais do que qualquer palavra. Era dia de feira na vila. Rosa precisava comprar sabão, querosene e umas sementes. O sol mal tinha nascido e os galos ainda se engasgavam no canto, mas ela já estava de pé, ajeitando os filhos e separando as moedas. Tiago insistiu em ir junto. Queria olhar o movimento. Rosa hesitou, mas acabou deixando. O guerreiro não disse nada, só entregou o embornal com as moedas e apontou para a estrada. Como sempre, mais gesto do que palavra. No caminho, Tiago falava pouco, mas olhava tudo. Estava mais esperto. Já não era aquele menino desconfiado, fechado. Tinha pegado gosto por mexer na terra e o corpo começava a mudar. Já andava com o peito mais reto. Chegando na vila, as coisas já estavam armadas. Barracas com pano colorido, cheiro de torresmo no ar, crianças correndo, cachorro debaixo das mesas. Rosa entrou na venda com cuidado, cabeça baixa. Tiago ficou do lado de fora, perto da porta. Ela pegou sabão, uma lata de óleo e uma garrafa de querosene. Entregou as moedas. Eita, voltou a comprar como gente grande agora, né? Disse o dono da venda, com um sorriso torto. Ela fingiu que não ouviu. E o marido novo? Aquele caboclo de cara fechada ainda te trata como esposa ou só como serva? Ela parou, engoliu seco. O que eu faço da minha vida não é da sua conta. O homem riu. E ficou valente agora. Deve ser bom de cama mesmo para te deixar assim respondona. Foi nessa hora que Tiago entrou sem aviso. Parou na frente do balcão. Encarou o homem. Fala mais uma vez da minha mãe, que eu te faço engolir os dentes. O dono da venda arregalou os olhos. Era grande, forte, mas Tiago tinha o olhar igual ao do guerreiro, firme, sem tremor. Sai daqui, moleque, vai brincar com as galinhas. Brinco não, só aviso. A próxima palavra mal falada você cospe sangue. O silêncio tomou conta da venda. Gente começou a se aproximar, curiosos. Rosa puxou o filho pelo braço. Vamos embora, Tiago. Não, ele vai pedir desculpa. O homem bufou, deu um passo à frente.
Nessa hora, a sombra do Apache apareceu na porta. Ninguém viu quando ele chegou. Só apareceu, parado, calado, olhando. O dono da venda recuou um passo, depois 2. Abaixou a cabeça. Tá certo, me passei. Foi mal. Tiago olhou para o guerreiro, depois para a mãe. Saiu da venda com a cabeça erguida. No caminho de volta ninguém falou nada. Só o barulho do mato e das pedras sob os pés. Quando chegaram em casa, o Apache amarrou o cavalo, pegou a faca e foi pro mato, como sempre fazia. Tiago se sentou na beira do terreiro. Rosa veio logo depois. Você não devia ter falado daquele jeito, Tiago. E ele devia? Não. Mas... então pronto. Alguém tem que fazer alguma coisa. O guerreiro apareceu, ele tremeu. Mas e se ele não tivesse ali? Rosa suspirou. Eu só não quero que você vire um desses homens que resolve tudo na briga. Eu não quero virar homem nenhum. Só quero que a senhora ande sem ter que baixar os olhos para ninguém. Ela ficou em silêncio. Sentou-se ao lado do filho. Ficaram olhando os passarinhos bicando o chão. Mais tarde, o guerreiro voltou com um cacho de banana e uma sacola de folhas. Pra que essas folhas? Rosa perguntou. Pra dor. Dor de quem? De ninguém. Só deixar guardado. Ela pegou as folhas, colocou num pote de barro e guardou na prateleira. Naquele fim de tarde, Esther apareceu com as mãos sujas de tinta feita com casca de árvore. Olha, mãe, eu pintei o barrado da esteira. Rosa foi ver. Era simples, mas bonito. Cores fortes, desenhos de flores e pássaros. Quem te ensinou isso? O índio. Ele faz isso desde menino. Falou que cada desenho é uma coisa da natureza. Ele te ensinou? Disse que quem sabe desenhar enxerga melhor o mundo. Rosa olhou para o guerreiro, que já estava sentado afiando outra ferramenta. Aquela casa, antes só de barro e silêncio, agora tinha cor, som, cheiro de comida e pegada de criança por todo lado. E o que mais impressionava era como tudo aquilo tinha nascido do nada, sem promessa, sem alarde, só com trabalho, respeito e presença. Na hora de dormir, Rosa ficou observando os filhos espalhados no chão de esteiras, todos com expressão tranquila. Até Tiago, que dormia de boca aberta, cansado, com os braços cruzados no peito. Ela encostou na parede da casa e olhou o céu escuro. O guerreiro passou perto sem dizer nada, mas ao se afastar, deixou uma manta dobrada ao lado dela. Vai esfriar. E entrou. Rosa cobriu os ombros com a manta, fechou os olhos e sorriu sozinha. Essa briga foi justa ou passou do limite? Se você também sentiu o sangue ferver com essa cena, comenta aí. Briga. Vamos ver quem ainda tem coragem de defender quem ama. Na manhã seguinte, o dia nasceu abafado, como se fosse chover, mas sem coragem de cair. O vento estava pesado, o céu claro demais. Rosa acordou antes do resto da casa, acendeu o fogo, preparou café ralo e esquentou o pouco de mandioca que restava. O guerreiro já tinha saído. Sumia cedo, sempre com o facão na cintura e o olhar firme, como se fosse conversar com o mato. Enquanto as crianças comiam, Rosa notou Esther encostada na parede, quieta, com as pernas encolhidas. Tá com dor, filha? Não, mãe. Só tô sem vontade de brincar. Rosa olhou com atenção. Esther tinha crescido rápido. Já estava moça e andava observando demais. O que tá acontecendo? As meninas da vila falaram que eu sou filha de índio agora, que viro bicho à noite. Rosa respirou fundo, sentou ao lado da filha e passou a mão no cabelo dela. Deixa falarem. Quem não tem vida boa, inventa coisa para esquecer a própria. Esther encostou a cabeça no ombro da mãe. Ficaram ali por uns minutos, em silêncio. Mais tarde, Tiago apareceu do mato com uma vara de pescar improvisada. Mãe, o açude tá cheio. Dá para pegar peixe. Sozinho não. Eu dou conta. Leva o pequeno com você. Ensina alguma coisa.
Tiago fez careta, mas obedeceu. Levou Josias, o do meio. Os dois saíram batendo as sandálias na terra seca, com uma lata velha cheia de isca. O açude ficava depois da ponte de madeira que cortava um riacho. Quando chegaram lá, Tiago foi logo jogando a linha, concentrado. Josias ficou pulando nas pedras, tentando acertar sapos com galho de árvore. A tarde passou rápido. Eles pegaram 2 peixes pequenos, mas estavam contentes. Na volta, quando pisaram na ponte, ouviram o estalo. A madeira afundou e Josias caiu com tudo dentro da água rasa, batendo o joelho numa pedra. Gritou. Tiago pulou atrás, o ajudou a sair. O joelho estava sangrando e inchado. Consegue andar? Dói. Tiago pegou o irmão nas costas e veio andando, pingando água, com os pés sujos de barro. Quando chegaram em casa, Rosa correu, lavou o joelho com cuidado, botou folhas amassadas por cima e amarrou com um pano limpo. O guerreiro apareceu logo depois. O que houve? A ponte tá podre, quase afunda os dois. Ele não disse nada. Só pegou cordas, machado e um saco de madeira. Saiu de novo sem falar mais nada. No dia seguinte, antes do sol subir, o guerreiro acordou Tiago. Vai comigo. Tiago esfregou os olhos, levantou e o seguiu. Foram até a ponte. O homem jogou uma corda para o outro lado e passou como se fosse bicho. Tiago o imitou, atrapalhado, quase caindo. Vai aprender a fazer. Se um dia eu não tiver, você sabe. Não sei nada de ponte. Agora vai saber. E passaram a manhã trocando madeira, cortando, martelando, amarrando. O sol queimava o pescoço, o braço latejava. Mas Tiago não parou. O guerreiro também não. Quando terminaram, a ponte nova estava firme, segura, reta. Tiago olhou aquilo como quem vê um pedaço de si ali. Agora dá até vontade de atravessar só por prazer, disse, limpando o suor da testa. O guerreiro assentiu. Entregou um pedaço de fruta e se sentou na sombra. Tiago também. Por que você me chama para essas coisas? Porque você escuta com o corpo. Como assim? Tem gente que só aprende apanhando. Você aprende suando. Tiago ficou em silêncio. Pela primeira vez entendeu aquilo como um elogio. No final do dia, Rosa viu os dois voltando sujos, cansados, mas sorrindo de canto de boca. Consertaram? Melhor que a de antes, disse Tiago, cheio de si. Josias levantou a perna ainda com o pano no joelho e gritou. Agora posso cair com estilo. Todos riram, até o guerreiro. Rosa arregalou os olhos. Nunca tinha visto ele rir assim, com a boca mesmo. Não foi um risinho de canto. Foi uma risada curta, mas de verdade. Um som raro. Naquela noite, Rosa serviu mingau grosso, botou os filhos para dormir cedo e ficou sentada na porta, como sempre. O guerreiro se aproximou, sentou perto. A ponte ficou boa. Ela comentou. Ele tem braço, vai ser homem forte. Vai, mas ainda é menino. Todos nós somos um pouco. Ela olhou para ele. E você, ainda é menino? Ele olhou o céu. Eu fui, até o dia que enterraram minha gente. Depois virei pedra. Rosa não respondeu, só encostou a mão no braço dele. Às vezes pedra também vira casa. Ele virou o rosto para ela. Não disse nada, mas também não se afastou. Essa ponte não foi só de madeira. Foi de confiança, de recomeço. Se você também sentiu esse momento no coração, comenta aí. Ponte. Vamos mostrar quantas histórias começam quando alguém decide reconstruir. O sábado chegou com barulho. Da estrada vinha o som dos carros de boi, da música desafinada, das vozes da feira. Era o único dia em que a vila parecia viva. As crianças ouviram o zum-zum e logo ficaram animadas. Esther correu até a porta. Mãe, hoje tem feira? Posso ir? Rosa hesitou. Feira é lugar de fofoca. A gente só quer ver as barracas. Eu juro que não peço nada. Tiago apareceu logo atrás. Eu cuido deles.
Só vamos dar uma volta. Rosa olhou para os filhos, todos com o olho brilhando. Era difícil dizer não. Tá bom, mas volta antes do sol ficar alto. E não se mete em confusão. Eles foram a pé, rindo e empurrando um ao outro. Tiago carregava Josias nos ombros. Esther e a mais nova iam de mãos dadas. A vila estava cheia. Tinha barraquinha de doce, de roupa, de peixe seco, milho assado e brinquedo feito de lata. Era tudo simples, mas as crianças olhavam como se fosse mágica. Tiago comprou 3 balas de mel com as moedinhas que o guerreiro tinha deixado num pote escondido. Dividiu entre os irmãos sem falar nada. Tudo ia bem até Esther encontrar 2 meninas da vila, colegas de escola. Olha quem apareceu, disse uma delas cruzando os braços. Veio comprar ou mendigar? Esther engoliu em seco. Só vim ver as barracas. Ah, claro. Filha de leiloada agora quer passear. Cuidado para não te colocarem à venda também. A outra riu. Josias tentou responder, mas Tiago segurou o braço dele. Bora, disse seco. As crianças saíram dali, caladas. Nenhum chorou, mas o silêncio pesava. No caminho de volta, Esther andava com os olhos no chão. Você não é o que elas falam, disse Tiago. Você é nossa irmã, só isso importa. Esther assentiu, enxugando os olhos sem fazer barulho. Na casa, Rosa preparava feijão na lenha quando eles chegaram. Tiago entrou primeiro. Deu tudo certo? Ela perguntou, já olhando o rosto dos filhos. Deu. Mas Rosa sabia quando algo tinha acontecido. Mais tarde, enquanto Esther penteava os cabelos da irmã menor, Rosa se aproximou e sentou ao lado. Elas disseram alguma coisa? Esther assentiu devagar. Disseram que eu era filha de leiloada, que um dia ia acabar igual a senhora. Rosa sentiu o sangue ferver, mas se controlou. E você respondeu o quê? Nada. E tá certa. Sabe por quê? Por quê? Porque gente pequena precisa falar alto para parecer grande. Mas a gente já é grande sem gritar. Esther olhou para a mãe, meio confusa, meio aliviada. Não acredita em tudo que te falam, filha. Quando alguém te menosprezar, lembra do que tem aqui? E apontou o coração da menina. Isso ninguém compra, ninguém vende. No fim da tarde, o guerreiro voltou da mata com um cesto de frutas e um peixe enorme. As crianças correram para ver. Caramba! Pegou sozinho? Com rede. Silêncio e paciência. Tiago ajudou a limpar o peixe. Rosa preparou no tacho com ervas que ele mesmo tinha trazido dias antes. Durante a janta, a filha menor falou alto. Mãe, amanhã posso fazer pulseira com casca de milho? Pode sim. O guerreiro olhou curioso. Elas aprenderam a enrolar e amarrar com as sobras. Fica bonito, explicou Rosa. Ele assentiu. Criar coisa é bom. Melhor que comprar. Melhor mesmo, respondeu Tiago com um meio sorriso. Quando todos dormiram, Rosa ficou sentada do lado de fora. O guerreiro veio logo depois com o tambor pequeno nas mãos. Sentou perto e tocou baixo, como se fosse conversa com o vento. Rosa fechou os olhos por um instante. As meninas da vila falaram bobagem para Esther. Hoje, ela chorou? Não, mas ficou doída. Choro é só água. O que fica é o corte. E como cura? Mostrando que o corte é seu e que você sobreviveu. Ela pensou um pouco. O senhor sempre fala como se já tivesse vivido tudo isso. Ele ficou em silêncio por um tempo, batendo no tambor com calma. É que já vivi. Ela olhou para ele, os olhos pegando a luz fraca da lua. Já quiseram me matar só por eu existir. Já fui chamado de bicho, de coisa, de nada. Eu sei o gosto do desprezo, por isso ensino o contrário. Rosa baixou a cabeça. Eu não sei ensinar muita coisa. Ensina sim. Ensina a não desistir. Todo dia. Ela respirou fundo. Olhou para dentro da casa onde os filhos dormiam. Às vezes, eu só queria sumir com eles para bem longe disso tudo. Já tá longe. Só não percebeu ainda.
O tambor parou. O som do vento ficou mais alto. Os dois ali, calados, sem precisar falar mais nada. Quem aí também tem lembrança forte de uma feira dessas? Se essa cena te trouxe alguma memória ou te tocou de algum jeito, comenta aí. Feira. Vamos encher os comentários com histórias do povo. O domingo amanheceu quente, sem nuvem no céu. Rosa aproveitou o silêncio da casa para lavar umas roupas. Enquanto esfregava o sabão na barra da calça de Tiago, ouviu passos leves atrás dela. Mãe, era Esther. Posso costurar um pedaço daquele pano amarelo que sobrou? Pra quê? Pra fazer um vestido. Um pequeno, só de brincadeira. Rosa sorriu. Esther estava crescendo. Não só no corpo, mas no jeito. Já falava diferente, já andava com mais calma, observava tudo com cuidado. Tá lá na prateleira. Vê se acha a linha também. Enquanto Esther costurava, o guerreiro saiu como sempre, levando a enxada, um cesto de palha e a faca presa na cintura. Não disse onde ia. Nunca dizia. Mas sempre voltava. Tiago e Josias foram terminar o cercado das galinhas, agora com um novo portão feito de ripas tortas. Rosa ficou sentada na sombra, trançando palha com a filha, menor no colo. Era dia de descanso, mas ninguém sabia descansar sem fazer nada. No meio da manhã, Esther apareceu com o vestido nas mãos. Era simples, costura torta, mas bonito. Um amarelo desbotado com detalhes feitos com linha vermelha. Posso vestir? Claro. Vai lá no quarto. Ela voltou pouco depois, ajeitando o vestido com cuidado. Estava com o rosto iluminado, os olhos vivos. Parecia até outra menina. Ficou bonito, filha. Eu me sinto importante com isso. E você é muito mais do que dizem por aí. Tiago passou por elas e parou. Tá parecendo gente de cidade, hein? Esther riu. Melhor do que parecer filha de leilão, né? Rosa olhou séria, mas não brigou. Estava na hora de aprender a rir também das dores. A vergonha, se a gente não enfrenta, cresce. Mas quando se encara, ela vira só lembrança. Mais tarde, o guerreiro voltou com o cesto cheio. Mandioca, folhas, um punhado de cebolinhas e um punhado de coisas que Rosa nem conhecia. Isso cozinha? Cozinha. Só precisa saber o tempo. Igual gente? Ele olhou para ela. Igual. As crianças correram para ver o que tinha na sacola. Rosa separou o que dava para guardar e começou a picar o resto para fazer um ensopado. O guerreiro ficou perto, limpando a faca devagar. A ponte aguentou a chuva de ontem? Aguentou. Nem rangeu. Bom sinal. Rosa mexia a panela devagar com o rosto suado. Hoje a Esther costurou um vestido, do nada, com o pano velho. Ficou bom? Ficou. E ela se achou bonita. Isso já é muito. O guerreiro assentiu. Depois tirou um pacotinho embrulhado em pano do embornal e colocou no canto da mesa. O que é isso? Ela vai saber. Esther viu o pacote, correu e abriu. Dentro, tinha uma pedrinha arredondada com um furo no meio, tipo pingente. É pra mim? A pedra me chamou seu nome, respondeu o Apache sem levantar o tom. Esther sorriu largo, segurando o pingente com as duas mãos. Nunca ganhei presente. Agora ganhou. Rosa observou aquilo com o peito cheio, não pelo valor da pedra, mas pelo gesto. Um homem como aquele, que falava pouco, dar um presente assim, era mais do que palavras. Na hora de dormir, as crianças se ajeitaram nas esteiras. Esther colocou o pingente ao lado da cabeça, como se fosse um amuleto. Josias pediu para dormir com o irmão, e a menor já estava capotada com o dedo na boca. Rosa saiu para pegar ar. O guerreiro estava sentado na pedra, afiando a lâmina com calma. A Esther nunca se achou bonita, ela disse. Agora achou? Hoje sim. Por um dia, ela esqueceu o que disseram dela na vila. Amanhã diz de novo. E o que a gente faz? Ensina ela a acreditar no que vê no espelho, não no que escuta da boca dos outros. Rosa sentou do lado dele,
olhando o escuro do mato. E quando o espelho mente, a gente quebra e monta outro, do nosso jeito. Ela riu de leve. O senhor sempre tem resposta? Não, só carrego as perguntas há mais tempo. O som dos grilos preenchia o silêncio. O fogo da cozinha já tinha virado brasa. Lá dentro, os filhos dormiam sem medo. Hoje foi um bom dia, disse Rosa. Então guarda ele. Os bons são raros. Ela o olhou por um momento, depois se encostou na parede da casa e fechou os olhos. A paz, quando vem, não avisa. Só chega e fica ali quieta, do lado, como quem respeita o espaço da dor, mas não se deixa intimidar por ela. Às vezes, um simples vestido costurado à mão vale mais do que 1000 roupas caras. Se esse momento te tocou, comenta aí. Vestido. Vamos mostrar que beleza de verdade vem do amor e do recomeço. Fazia calor demais naquele início de semana. O chão rachava, a roupa secava no varal em menos de 1 hora. Rosa acordou suada, com os cabelos grudados no rosto. Pegou a bacia de barro e lavou o rosto na porta de casa, em silêncio. As crianças ainda dormiam, encolhidas no canto. O guerreiro já tinha saído, como sempre. No quintal, Tiago arrumava uns pedaços de madeira. Vai fazer o quê aí? Perguntou Rosa. Um banco. Pra quê? O senhor disse que, se a gente vai plantar, acesso-me. Gente tem que ter onde sentar e pensar. E também cansa ficar só de pé. Boa ideia. Só vê se não corta os dedos. Tiago assentiu, concentrado. Era a primeira vez que ele construía alguma coisa sozinho. Pegou 3 pedaços de pau grosso, cortou no mesmo tamanho, achou uma tábua reta e começou a montar. Demorou a manhã toda, mas conseguiu. O banco era simples, torto, com 3 pés e uns pregos meio tortos, mas aguentava o peso. Rosa sentou, balançou o corpo. Tá firme. Falei que dava certo. O guerreiro apareceu ao longe carregando nas costas um feixe de vara verde e uma rede enrolada. Chegou perto, olhou o banco. Fez sozinho? Tiago assentiu. Ficou bom. Agora faz outro. Tiago sorriu. Era a forma do Apache dizer parabéns. Naquele dia, a horta começou a ganhar forma. Eles cercaram o terreno com vara seca, dividiram em quadrados, cavaram a terra com enxada e colheram o pouco de adubo do curral improvisado. Josias plantava as sementes como se fosse brinquedo. Esther molhava com cuidado. Até a mais nova carregava água em um potinho de lata. Rosa ficou olhando tudo de longe. O coração dela estava quieto, mas forte. Pela primeira vez em muito tempo não havia pressa, nem medo. Só movimento, só trabalho. No fim da tarde, enquanto Rosa preparava uma sopa grossa, o guerreiro entrou com a rede nas mãos. Para ela, disse, apontando com o queixo para Esther. Rosa olhou, sem entender. Ela falou que gosta de ver o céu. Agora pode ver deitada. Esther correu, pegou a rede, pulou de alegria. Posso armar lá fora? Pode. Ele amarrou a rede entre 2 paus perto da horta. Esther se deitou ali, balançando devagar, olhando para o céu cor de fogo. É o lugar mais bonito que já fiquei, murmurou. Depois do jantar, Tiago levou o banco novo até a varanda e sentou com os braços cruzados, olhando a noite chegar. O banco ficou bom, hein? Disse o guerreiro parando do lado. Amanhã faço outro. E depois uma mesinha. Depois disso, uma cerca. Já pensei nisso também. Ficaram ali por um tempo, sem dizer mais nada. No escuro do quarto, Rosa contava as respirações dos filhos. Era um costume antigo. Se todos estivessem respirando bem, ela dormia em paz. Nesse dia, cada suspiro era leve, profundo, sem tosse nem aperto. Ela saiu devagar. Foi até a beira do terreiro. O guerreiro estava sentado no chão, limpando a faca. Hoje o dia passou rápido. Dia bom passa ligeiro mesmo. A Esther adorou a rede. E o Tiago, o banco. Quando a gente constrói, começa a gostar do lugar.
Você gosta daqui? Gosto do que tá virando. E do que era antes? Era só casa, agora tem vida. Ela ficou em silêncio, olhando para o céu. O senhor sabia que eles iam gostar? Não. Mas quando a gente oferece abrigo, o coração dos outros escolhe se fica ou não. Rosa respirou fundo. E o seu coração? Já escolheu? Ele olhou para ela com calma. Tá escolhendo todo dia. Ela sorriu. Não falou mais nada. Ali, na frente de uma casa de barro, com roupa no varal e banco torto na varanda, 2 mundos. Diferentes iam se encaixando sem barulho, só com gesto, trabalho e presença. E naquele silêncio bom, onde não havia promessa nem ilusão, a raiz do que nascia era mais forte do que qualquer palavra. Esse tipo de amor simples, que nasce no cuidado e cresce no silêncio, ainda existe. Se essa história tocou seu coração, comenta aí. Amor. E mostra que ainda tem gente que acredita no que é de verdade. O calor da tarde deixava tudo parado. Nem os passarinhos cantavam. A terra do quintal levantava. Poeira fina a cada passo. Rosa lavava roupa na bacia de pedra, os pés molhados, o rosto molhado de suor e pensamento. A rede de Esther balançava no canto, vazia. Os meninos estavam tentando pescar com linha e gancho no açude. A menor dormia dentro de casa, abraçada num pano velho que ela chamava de boneca. O guerreiro estava sentado perto do curral, afiando uma peça de ferro, silencioso como sempre. Eu queria entender uma coisa. Rosa falou de repente, sem olhar para ele. Ele ergueu os olhos. Por que o senhor me comprou? Ele ficou quieto por alguns segundos. Depois falou com a voz baixa. Não comprei, te tirei de lá. Mas, por quê? Tinha tanta mulher naquela vila. Mais nova, mais bonita, sem filho. Porque quando eu olhei para você, vi alguém que ainda estava de pé. Mesmo depois de tudo. Ela esfregou uma camisa com força, sem saber se respondia ou se engolia aquilo. Eu achei que o senhor estava com pena. Ela murmurou. Pena é o que dão para quem desiste. Você não tinha desistido. Ela parou de esfregar. Ficou olhando a água suja balançando na bacia. Eu fiquei com raiva do senhor no começo. Achei que estava me levando para ser mais uma mulher serva. Eu sei. E agora... Ela hesitou. Agora eu não sei o que sentir. Ele se levantou devagar e veio até ela. Sentou no chão, perto da bacia. Pegou uma peça de roupa e começou a torcer, em silêncio. O que você sentir, sente. Não precisa entender agora. Ela respirou fundo. As mãos tremiam um pouco. O jeito dele falava mais que qualquer carinho. Eu só queria paz, sabe? Tá chegando. Mais tarde, os meninos voltaram com um balde vazio, mas rindo alto. Não pegamos nem lambari, disse Josias com o short encharcado e o cabelo grudado na testa. Tiago ria junto. Pior que eles nem mordiam o anzol, mãe. Tava parecendo que estavam de greve. Só o sol que mordeu vocês, respondeu Rosa. Vai lavar esse pé e trocar de roupa. O guerreiro pegou o balde vazio, examinou os ganchos. Tem que pôr carne. Gorda. Peixe não gosta de milho seco. Mas a gente não tinha carne. Então vai ter que arrumar. Pesca é paciência, mas também é esperteza. Tiago assentiu, prestando atenção. Ele gostava daquelas lições curtas. Esther ajudava Rosa a dobrar as roupas no varal. A rede estava armada perto da horta, balançando no vento. O vestido amarelo secava, esticado entre 2 varas. Tinha um pequeno rasgo na barra. Rasgou, disse Esther, desanimada. Eu remendo para você. Fica feio, mãe. Feio é não. Usar o que a gente tem. Remendo é sinal de história. Acha que ele olhou para mim aquele dia por causa do vestido? Ele. O senhor, o guerreiro. Rosa parou o que estava fazendo. Por que acha que ele olhou? Não sei. Achei que ele me viu diferente. Rosa pensou por uns segundos. Ele enxerga quem ninguém enxerga, filha. Isso é raro,
Esther ficou calada, mas sorriu. Era o tipo de coisa que se guarda, mesmo sem entender direito. No fim da tarde, o céu ficou cor de ferrugem. O vento soprou, com mais força. Era sinal de mudança no tempo. O guerreiro chamou Rosa. Vem ver uma coisa. Ela seguiu até a trilha que levava ao alto da pedra, atrás da casa. Subiram devagar. No alto, dava para ver tudo. O açude, a horta, o curral, a casa pequena, o varal dançando. Tá vendo? Tô. É pequeno, mas é nosso. Rosa engoliu o seco. Nunca tive terra, só chão emprestado. Agora tem o que planta e o que cresce. E o que não dá certo, a gente arranca e planta de novo. Ela ficou em silêncio. Ele pegou uma pedrinha do chão e colocou na mão dela. Cada pedaço tem nome, cada passo deixa marca. Você já tá aqui. Ela apertou a pedra e olhou para ele. Os olhos escureciam com o entardecer, mas eram firmes. Eu não sei se dou conta, já tá dando. Os dois ficaram ali, no alto da pedra, enquanto a noite caía devagar. Ali embaixo, na casa simples com parede torta, uma nova vida se fazia. Sem luxo, sem alarde, mas com raiz. Tem gente que carrega o mundo nas costas e ainda encontra espaço para amar. Se essa história te lembrou o que é resistir sem perder a ternura, comenta aí. Força. E vamos reconhecer quem não desiste, mesmo cansado. A semana passava sem pressa. A rotina tinha virado coisa boa. O cheiro do café no barro, as crianças cuidando da horta, Rosa amassando pão de milho, o guerreiro indo e voltando com silêncio e trabalho. Naquele dia, o tempo amanheceu abafado. Céu branco, vento morno. Rosa já sentia que vinha mudança. Estava lavando os panos dos meninos quando ouviu o tropel de cavalo. Levantou a cabeça, assustada. Olhou pela trilha. Um homem montado num cavalo marrom vinha se aproximando. Alto, chapéu de aba larga, roupa limpa demais pro lugar. Desceu devagar, como quem sabe onde está pisando. Rosa se adiantou. Os filhos saíram da casa curiosos. Bom dia, disse o homem com voz seca. A senhora é Rosa? Sou. Meu nome é Raul. Tô vindo de longe. Sou primo do seu falecido marido. Rosa sentiu o estômago virar. E o que veio fazer? Aqui? Vim buscar vocês. Tiago deu um passo à frente. Buscar? Essa vida que estão levando aqui é sem futuro. Criança precisa de escola, cama boa, comida de verdade. A senhora precisa de estrutura. Lá na cidade, comigo, não vai faltar nada. Rosa cruzou os braços. 3 meses viúva. Ninguém apareceu. Agora aparece? Eu fiquei sabendo do leilão. Fiquei com vergonha. A senhora e os meninos virando piada. Mas agora posso reparar isso. Com todo respeito, mas a gente não pediu conserto. O homem olhou ao redor com desdém. Isso aqui é um buraco. E a senhora vive com um índio mudo. Vai deixar seus filhos crescerem achando que isso é vida? Foi nessa hora que o guerreiro apareceu pela lateral da casa, com um feixe de varas no ombro. Parou, olhou para o homem com firmeza. Esse é ele? Perguntou Raul. É, respondeu Rosa, seca. O Apache não falou nada. Colocou as varas no chão e ficou parado. Raul deu um passo à frente. Eu sou parente de sangue. Tenho direito de levar eles. O que esse homem é seu? Rosa respondeu sem tremer. Ele é quem ficou quando ninguém mais ficou. Ele é quem tratou meus filhos como gente, sem prometer nada. Ele é quem nos deu teto, comida, respeito. O senhor é o quê? O silêncio pesou. Eu sou o que pode te tirar disso aqui, insistiu Raul. A gente não quer ser tirado. Aqui a gente planta, aqui a gente colhe. Aqui ninguém nos chama de peso. A gente é o que é. E isso basta. Raul encarou o Apache, esperando alguma reação. Mas o guerreiro não disse nada. Só cruzou os braços e ficou ali, parado, firme como um poste. Tá certo, disse Raul. Tô vendo que não é mais a mesma mulher. Ainda bem.
respondeu Rosa. O homem subiu no cavalo, virou a rédea sem dar tchau e sumiu pela trilha. Rosa olhou para o chão por alguns segundos. Sentiu o coração batendo forte. Tiago se aproximou. A senhora tá bem? Tô. O guerreiro se virou para pegar as varas. Obrigada, disse Rosa sem olhar para ele. Por não ter ido? Por nunca ter me feito sentir que eu era um estorvo. Ele só assentiu com a cabeça. Naquela noite o clima estava estranho. A lua nem apareceu. As crianças dormiram mais quietas que o normal. Rosa saiu como sempre para pegar ar. O guerreiro estava sentado afiando uma madeira. Ao lado uma ponta de lança tomando forma. Aquele homem era parente mesmo, ela disse. E daí? E daí que ele queria levar a gente como se fosse mercadoria de novo? A diferença é que agora você sabe que não é. Ela sentou ao lado dele. Se fosse antes eu teria ido, só de medo de estar sozinha. E agora? Agora eu não tô mais sozinha. Ele parou o que fazia. Olhou para ela. E não vai estar. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Não sei quando começou isso. Começou quando você parou de fugir. Ela sorriu com os olhos fechados. E o senhor nunca vai falar meu nome? Rosa. Ela levantou a cabeça, surpresa. Sabia meu nome esse tempo todo? Desde o leilão. Por que não disse antes? Tava esperando você se lembrar. De quem era? Ela não respondeu, só encostou de novo. Naquele silêncio de mato, com grilos e vento, Rosa entendeu. Ser escolhida é bom, mas ser respeitada é melhor ainda. Esse forasteiro apareceu do nada e quase mudou tudo. Se você também ficou com o coração na mão nessa hora, comenta aí. Forasteiro. Vamos ver quem teria coragem de enfrentar essa situação. Naquela manhã, o barulho da bica não veio. Rosa estranhou o silêncio. Estava acostumada com o som da água escorrendo na pedra, fraquinho, mas contínuo. Saiu da casa, os pés ainda descalços, e foi até a fonte. O chão estava seco. A bica, que era feita com um cano velho enfiado no barranco, estava só cuspindo vento. O guerreiro já estava lá, abaixado, cavando com as mãos. Secou? Perguntou Rosa. Não. Entupiu. Ela suspirou. Vai dar para consertar? Vai. Mas leva o dia. Rosa voltou para casa e avisou os filhos. As crianças reclamaram um pouco, mas entenderam. Era época de estiagem. Quando a água se escondia, não tinha o que fazer além de esperar ou cavar. Enquanto o guerreiro tentava resolver o entupimento, Rosa organizava o que ainda tinha nos potes. Um pouco de água de ontem, 2 cuias cheias, tampadas com pano. Era o suficiente para fazer comida e deixar as crianças molharem a boca. Hoje ninguém vai gastar água lavando o pé, ela avisou. Os meninos assentiram. Esther pegou a panela e raspou até a última gota de água para ferver o arroz. Rosa ensinava. Quando falta, a gente aprende a valorizar. Mais tarde, o guerreiro tirou a camisa e entrou no mato com a enxada. Estava suado, com a pele marcada pelo sol. Tiago o seguiu. Posso ajudar? Pode, mas vai sujar até a alma. Melhor que ficar parado. Foram os dois. Cavaram perto do olho d'água, onde o cano nascia. A lama era grossa, os galhos enroscavam. O guerreiro cavava com calma, como quem já fez aquilo muitas vezes. Tiago observava, aprendendo. Tem que tirar devagar. Se mexer demais, a água corre para o lado e nunca mais volta, explicou o Apache. E se cavar errado? Enterra mais. Tiago ficou em silêncio. Era sempre assim. Ele ensinava com coisa da terra, mas servia para tudo. Enquanto isso, Rosa costurava um pano na barra da saia de Esther. A menina crescia e tudo ficava curto. Mãe, o que vai acontecer se a água não voltar? A gente dá um jeito. Mas e se acabar de vez? Então a gente caminha até onde tiver. O Senhor vai com a gente. Ele é o primeiro a sair na frente. Eu gosto dele. Esther disse de repente. Rosa levantou os olhos.
Eu também. Ele já é da gente, né? Rosa pensou um pouco antes de responder. Desde o dia que ficou em silêncio quando podia ter gritado. No fim da tarde, o guerreiro e Tiago voltaram, cobertos de barro, mas sorrindo. Abriu, disse Tiago. A água já está correndo. Rosa pegou a bacia e foi correndo encher. Quando a água começou a cair de novo na pedra, parecia até música. Ela lavou o rosto, as mãos, sorriu aliviada. A gente só sente a falta quando some, murmurou. O guerreiro lavou os braços, o rosto, o pescoço. Depois ficou de pé, olhando o chão molhado. Era pouco, mas era vitória. Na janta, fizeram sopa rala com as raízes da horta. As crianças comeram em silêncio, com fome. Depois foram dormir cedo, cansadas do calor. Rosa sentou na porta com o guerreiro. O céu estava cheio de estrela, sem lua. O vento tinha esfriado. Obrigada, ela disse. Pela água, por cavar, por ficar, por ensinar os meninos, por não me cobrar nada. Quem cobra não ama. Às vezes nem quem ama fica. Ele olhou para ela. Eu não vim para ir embora. Ela encostou a cabeça no ombro dele, devagar, sem pressa. Eu já fui embora de mim mesma, sabia? Agora voltou. Tô voltando aos poucos, mas tô voltando. Ficaram ali, ouvindo o som dos grilos e do barro molhado escorrendo lá embaixo. O cheiro da terra molhada era forte, cheiro de promessa. Ela fechou os olhos. Ele encostou a mão na perna dela, sem dizer nada. Era um gesto pequeno, mas cheio de sentido. Naquela noite, ninguém sonhou com fuga, nem com fome, nem com medo. Só com o barulho leve da água voltando para o seu lugar. Quando a água voltou, parecia que a esperança também tinha voltado junto. Se esse momento te tocou, comenta aí. Água, porque às vezes é no simples que mora o milagre. O sol já vinha esquentando desde cedo. Era dia de roça. O guerreiro separou 3 enxadas e chamou Tiago, Josias e até Esther. A terra precisava ser virada para a próxima plantação. Se a gente planta no chão seco, só perde semente, explicou ele com voz baixa. Mas se mexer, se abrir sulco, ela respira. Rosa preparava um mingau grosso de fubá enquanto os filhos saíam. Esther amarrou o cabelo com um pano florido e ajeitou o vestido amarelo, agora com 2 remendos. Josias ia pulando animado com a enxada quase batendo na perna. Tiago carregava a dele com jeito de dono da terra. Rosa ficou observando da porta. A cena não parecia com nada do que ela já tinha vivido. Ali ninguém mandava, mas tudo funcionava. Ninguém gritava, mas todos obedeciam. Aquela terra que era só pó e mato no começo agora tinha cor, cheiro de folha e até sombra das coisas crescendo. Na roça, o trabalho era duro. O sol queimava, a mão doía, o barro entrava por debaixo da unha. Mas ninguém reclamava. O guerreiro orientava com gestos, mostrava onde abrir, como pisar, como deixar espaço certo entre as covas. Essa terra parece dura demais, disse Esther. Toda terra é dura até confiar, respondeu ele. Esther sorriu. Achava bonito o jeito dele falar. Na volta, perto da hora do almoço, encontraram Rosa mexendo na massa do pão de milho. A farinha grudava na mão dela, o cabelo preso num coque torto, o rosto vermelho de calor. Já tá quase pronto, avisou. O guerreiro entrou, lavou o rosto na bacia e sentou na beira da porta descansando as pernas. Rosa serviu o mingau, passou um pedaço de rapadura para as crianças e sentou também. Eu tava pensando, disse ela, olhando para o guerreiro. A gente podia construir um galpão pequeno ali perto da horta, pro milho, pras ferramentas. Mas a gente não tem tábua. Eu faço. Faz como? Com o que tem. Rosa balançou a cabeça sorrindo. Isso devia virar bordão seu. Com o que tem. É como se faz tudo. Depois do almoço, as crianças foram descansar. Tiago e Josias deitaram na varanda. Esther voltou para a rede.
A menor dormia abraçada na boneca de pano. Rosa lavava as panelas com os pés dentro d'água. O guerreiro apareceu com um pedaço de tronco e começou a serrar ali mesmo, sentado no chão. Ela olhou para ele, mas não falou nada de imediato. Depois de um tempo, largou o pano e perguntou: "O senhor já foi casado?" Ele parou a serra, limpou o suor da testa. "Fui." "Tinha filho?" "Ia ter." Não deu tempo. Ela abaixou o olhar. "Morreu?" "Mataram." O silêncio caiu como pedra. Só o barulho da serra voltou, devagar. "Era por isso que o senhor não falava quase nada?" "É." "E agora? Ainda dói?" "Sempre dói. Mas agora, não arde mais." Rosa se sentou do lado dele, pegou uma lasca de madeira e ficou mexendo nela. "Eu nunca pensei que ia gostar de silêncio," ela disse. "Silêncio não faz mal. Só assusta quem esconde barulho por dentro." Ela assentiu, olhando para frente. Depois de um tempo perguntou: "O senhor já teve medo?" "Tenho todo dia." "Medo de quê?" "De perder isso aqui." Rosa olhou para ele com surpresa. "Isso aqui o quê?" "Você e os meninos." Ela sentiu um aperto no peito. Olhou para o chão, depois para os pés dele sujos de terra. Depois para a mão com calo ainda segurando a serra. "Então fala." "Falar o quê?" "Fala, uma vez só." Ele respirou fundo. A voz saiu baixa, mas firme. "Vocês são tudo que eu tenho." Rosa fechou os olhos por um segundo. Não era "eu te amo", não era "fica comigo", mas era mais que isso. Era verdade. Era o máximo que ele conseguiria dizer com a boca, porque o resto, ele já dizia com o corpo todos os dias. Ela colocou a mão sobre a dele com cuidado. Ele não afastou. Ficaram ali com o som da serra parada e o vento quente mexendo as folhas secas. Naquele silêncio tinha tudo o que os dois precisavam ouvir. Pai não é só quem coloca no mundo. É quem escolhe ficar, cuidar e amar em silêncio. Se esse guerreiro já merece ser chamado de pai, comenta aí, pai. E homenageia quem realmente faz por merecer esse nome. A noite caiu sem muito aviso. O céu, que era claro de manhã, virou um breu pesado depois do pôr do sol. O vento tinha parado, e o calor parecia colado na pele. Rosa colocou os filhos para dormir cedo. Até os pequenos estavam quietos e sem brincadeira nem bagunça. A casa parecia apertada demais naquela escuridão abafada. Ela saiu para tomar ar, sentou-se na pedra em frente à porta. O guerreiro estava do outro lado, afiando uma vara com a faca. "Tá estranho hoje," ela comentou. "O mato tá calado. Quando fica assim, é sinal de coisa vindo." Ela olhou em volta sem ver nada de anormal, mas confiava no jeito dele sentir as coisas. Nunca errava. "Vai chover?" "Não. Não é. Chuva." Por volta da meia-noite, Tiago levantou com sede. Foi até a bacia de água do lado de fora, tomou uns goles e ficou parado ali, escutando. Um barulho seco, como o passo de bicho no mato. Olhou pro escuro. Nada. Mas sentiu o coração acelerar. Voltou devagar, entrou na casa, sacudiu Rosa. "Mãe, tem alguém lá fora." Ela se levantou de um pulo. "Tem certeza?" "Tem barulho no mato. E não é bicho." O guerreiro já estava de pé. Pegou o facão, saiu descalço, com os olhos firmes, como quem já esperava por isso. Rosa acendeu a lamparina. Os pequenos acordaram assustados. "O que está acontecendo, mãe?" "Fiquem quietos. E perto de mim." Lá fora, o som veio mais claro. Galho quebrando, passo pesado. O guerreiro se escondeu entre as árvores. O breu ajudava. O mato abafava o som dos pés dele. Foi quando um vulto apareceu, se aproximando da casa. Era um homem com a cabeça coberta, carregando alguma coisa nos braços. O guerreiro esperou o momento certo. Quando o sujeito pisou no terreiro, pulou por trás e o derrubou no chão com força. A faca já estava encostada no pescoço do invasor. "Quem mandou?" "Calma, homem. Foi Raul. Disse que a mulher era dele, que era para trazer ela viva." Rosa ouviu tudo da porta.
com o coração disparado. Eu só vim buscar, não era para matar ninguém. O guerreiro não gritou. Não precisou. Levantou o homem pela gola e o arrastou até a frente da casa. Rosa, chamou. Olha aqui. Ela saiu com cuidado, a lamparina tremendo na mão. Esse homem veio te levar, mandado por aquele parente. Eu ouvi. Quer que eu solte? Ela respirou fundo. Pensou por um momento. Solta, mas manda ele voltar andando, e sem olhar para trás. O guerreiro obedeceu. Empurrou o sujeito com força que tropeçou e saiu correndo, feito alma penada. Em segundos sumiu no escuro. Rosa olhou para o guerreiro com os olhos brilhando. Obrigada. Agora sabe por que fico calado. Falar não assusta. Ação, sim. Ela assentiu. Os meninos observavam tudo pela fresta da janela. Tiago saiu e falou. Eu sabia que era ele. Aquele homem era covarde demais para aceitar não. O guerreiro olhou para o menino com respeito. Você tem olho. Vai aprender a usar. Na manhã seguinte, a casa amanheceu com um ar diferente. Como se tudo tivesse sido limpo por dentro. Rosa varria o terreiro com força, tirando a poeira, o medo e o resto da noite. O guerreiro fazia uma cerca nova, dessa vez mais alta, mais firme. Tiago afiava o facão com cuidado. Esther costurava um pano grosso para fazer cortina. Josias e a irmã menor desenhavam no chão com carvão. Agora ninguém entra mais, disse Tiago. E se entrar não sai inteiro, respondeu Rosa, sem parar de varrer. Na hora do almoço, comeram em silêncio. Depois o guerreiro olhou para todos e falou, coisa rara. Aqui ninguém mexe mais. Foi só isso. Mas bastou. Os olhos dos meninos se acenderam. Rosa sentiu o peito encher. Depois da refeição, ele saiu com Tiago para cortar madeira. Rosa ficou na porta, olhando os dois sumindo na trilha. Ali, naquela terra seca que virou lar, naquele lugar onde ela pensou que seria só mais uma, ela entendeu. Não era mais só mulher, nem viúva, nem leiloada. Era dona. De si. Da casa. Da história. E ninguém ia tirar isso dela. Às vezes, é no silêncio da noite que um grito muda tudo. Se essa cena te arrepiou ou te deixou tenso, comenta aí. Grito. E mostra que você também sentiu o perigo rondando. O sol batia forte no terreiro, mas o vento estava ameno. Era um daqueles dias bons, em que nada dói, nada aperta, tudo parece respirar no tempo certo. Tiago estava serrando umas tábuas que o guerreiro tinha trazido do mato. Faziam parte do galpão que estavam levantando juntos, perto da horta. Josias ajudava como podia, carregando pedaços, batendo prego torto e se sentindo importante. Esther costurava panos para forrar as prateleiras da cozinha. Rosa fazia sabão caseiro, derretendo gordura e mexendo a mistura com uma pá. A menor, sentada no canto, desenhava no chão com carvão. O guerreiro apareceu, carregando uma porta velha no ombro. Vai servir para a entrada do galpão, disse curto. Rosa assentiu. Tudo aqui serve para alguma coisa. Até o que os outros jogam fora. Ele colocou a porta no chão e começou a medir os caibros com um pedaço de barbante. Tiago largou o serrote por um instante, enxugou o suor da testa e olhou para o guerreiro. O senhor sabe fazer de tudo? Não, só o que já quebrei e precisei arrumar. E aprendeu sozinho? O erro ensina mais que qualquer mestre. Josias ouviu, tudo quieto. Depois chegou mais perto. Ficou ali só observando o jeito do guerreiro ajeitar a estrutura, firmar o prego, alinhar a madeira com o olho. Posso ajudar? Ele perguntou. Pode, mas presta atenção. O menino ficou todo animado. Subiu na madeira, segurou firme o martelo. O guerreiro não corrigiu muito, só mostrava uma vez e deixava o resto com ele. Lá pelas 4 da tarde, o galpão já tinha corpo. Ainda faltava o telhado, mas a base estava firme. Rosa trouxe água numa lata e pão. Com farinha.
Todos sentaram na sombra, comendo em silêncio. Josias pegou o último pedaço e ofereceu para o guerreiro. O senhor quer? Já comi. Mas esse tá quente ainda. O guerreiro pegou, deu uma mordida e olhou para o menino. Josias sorriu. Ficou ali, perto dele. Depois de um tempo, meio sem pensar, encostou a cabeça no braço do homem e disse: Pai, amanhã a gente termina o telhado? O silêncio foi instantâneo. Rosa congelou com a pá na mão. Tiago olhou de lado. Esther parou de costurar. Até a menor ergueu os olhos. O guerreiro não respondeu de imediato. Só olhou para o menino que continuava com a cabeça apoiada no braço dele, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. A gente termina assim, respondeu ele baixinho. Josias fechou os olhos e ficou ali, calmo, sem entender o tamanho do que tinha dito. Mais tarde, Rosa chamou Tiago para buscar lenha. No caminho ele perguntou. O Josias chamou ele de pai. Eu ouvi, e ele aceitou. Aceitou. Tiago ficou pensativo. E a senhora? Como se sente com isso? Sinto que a gente está criando raiz num lugar que a gente nem sabia que tinha direito. Tiago olhou para o chão enquanto caminhavam. Eu nunca chamei ninguém de pai sem medo, nem o meu de sangue. Então não força, chama quando sentir, ou nem chama. O que importa é o que se carrega no peito. Na volta, a casa tinha cheiro de sabão fresco e pão assado. Esther pendurava os panos costurados. A mais nova dançava sozinha no terreiro, com a boneca de pano no colo. Josias seguia o guerreiro para todo lado como se fossem sombra um do outro. Rosa entrou na cozinha, se encostou na parede e ficou olhando aquela cena. O mato quieto, os filhos ocupados. O guerreiro com o martelo na mão e paz no rosto. Ela não disse nada. Só fechou os olhos por um instante e agradeceu em silêncio. Quando anoiteceu, a fogueira foi acesa perto do galpão novo. As crianças se sentaram ao redor. Rosa serviu caneca de mingau para cada um. O guerreiro ficou em pé, observando tudo com calma. A gente pode plantar lá dentro? Perguntou Esther apontando para o galpão. Pode, mas vai ficar escuro. Então vou pôr vela. A plantinha não vai ligar. Riram todos. Josias, deitado no colo do guerreiro, já meio sonolento, sussurrou de novo. Boa noite, pai. Dessa vez ninguém estranhou, nem ele mesmo. E o guerreiro, que já tinha perdido tanto, descobria ali que amor novo não substitui o antigo, mas acende um fogo novo onde só tinha cinza. Depois de tanta dor, finalmente chegou a paz que eles mereciam. Se esse momento te trouxe um alívio no peito, comenta aí. Paz. E vamos espalhar esse sentimento nos comentários. O dia começou com o canto forte dos galos e cheiro de terra molhada. Uma chuva leve tinha caído durante a madrugada e deixado o chão mais macio. Rosa abriu a porta e sentiu o vento fresco no rosto. Era diferente. Tinha um ar leve no peito. Na varanda, o guerreiro já estava sentado, afiando uma lâmina. Ele fazia aquilo como quem medita, calmamente, com atenção. Rosa se aproximou com uma cuia de café. Dormiu? Ela perguntou. Um pouco, mas sonhei. Com o quê? Com fogo na mata, mas sem destruição. Era só limpeza. Ela não perguntou mais nada. Se sentou ao lado, dividindo o silêncio. Depois do café, Rosa decidiu lavar os panos do colchão. Enquanto esfregava, Esther apareceu com um raminho de flor amarela. É para a senhora, disse. Que flor é essa, menina? Não sei. Achei bonita. Tava nascendo no pé da cerca. Rosa pegou a flor com cuidado. Passou o dedo nas apolasemorsa. Pétalas. Obrigada, filha. Me fez bem. E fez mesmo. Aquilo simples colhido no mato valia mais que qualquer presente comprado. Lá no fundo, Josias e Tiago tentavam fazer um carrinho de madeira com rodas feitas de sabugo. O guerreiro os ajudava cortando as peças com precisão, mas deixando que eles montassem tudo. Tem que aprender o jeito certo, disse ele.
Mas errar também faz parte. Josias apertou o prego torto e resmungou. Esse aqui só faz errado. E você acha que eu nasci sabendo? Tiago rebateu. Claro que não, nasceu chorando que nem eu. O guerreiro deu um sorriso de canto. Era raro, mas quando vinha, bastava. Vai ficar bom, disse ele, olhando a base do carrinho. Só precisa paciência. Na cozinha, Rosa separava uns retalhos para costurar pano de prato. Esther entrou animada. Mãe, posso fazer um vestido novo para mim? O amarelo já tá virando trapo. Com que pano, criatura? Qualquer um. Até com saco de farinha. A senhora me ajuda? Ajudo, mas você vai cortar e... costurar sozinha. Eu só vou mostrar. Combinado. Elas riram. Esther puxou a tesoura e já começou a medir o tecido com os olhos. Era nesse tipo de dia que Rosa sentia o tempo passar do jeito certo. Sem dor, sem pressa. Mais tarde, enquanto os meninos brincavam no quintal e Esther costurava sentada na sombra da mangueira, Rosa saiu para buscar água. Na trilha de volta, avistou o guerreiro sentado na beira da roça, limpando a terra com as mãos. Ele olhava para o chão como quem escuta a terra falar. Ela chegou devagar. Sentou-se do lado. O senhor está sempre ouvindo alguma coisa? A terra fala, mas quase ninguém presta atenção. E o que ela diz agora? Que vai dar coisa boa, mas que ainda vem seca antes da chuva certa. Como a vida, né? Como tudo. Ficaram em silêncio por alguns minutos. Depois Rosa olhou para ele. O senhor sabia que hoje é o primeiro dia que eu ri de verdade em muito tempo? Eu percebi. Percebeu como? Riso de verdade vem com o olho junto. O seu veio. Ela olhou para o chão sem graça. Depois ajeitou a barra da saia e disse: Eu achei que não sabia mais rir, nem mais querer. Tá voltando. Devagar, mas tá. Eu queria dizer uma coisa. Ela falou com a voz firme. Ele virou o rosto para ela, esperando. Obrigada. Por não me perguntar nada. Por não me forçar. Por só estar. Ele apenas assentiu com a cabeça. Era o jeito dele. Na hora da janta, comeram pamonha e leite morno. As crianças estavam alegres, os olhos vivos, a pele corada de sol e saúde. A menor, com a boca suja de milho, ria de qualquer coisa. Tiago perguntou: A gente vai ter bicho um dia, mãe? Galinha? Porco? Cavalo? Um de cada vez, respondeu Rosa. Primeiro a gente cuida bem da terra, depois os bichos vêm. E se o cavalo for bravo? A gente doma, disse o guerreiro com a boca cheia. Rosa olhou para ele e sorriu. O senhor fala disso com propriedade, né? Já domei coisa pior que cavalo. Ela riu. Aquela risada verdadeira que até os olhos acompanham. Os filhos ficaram rindo também, sem nem saber o motivo. Naquela noite Rosa não saiu para respirar. Não precisou. A paz estava dentro da casa. E era isso que ela sempre tinha procurado sem saber. Um lugar onde pudesse rir sem medo. E dormir sem tristeza. Tem histórias que parecem inventadas, mas carregam verdades que a gente sente na pele. Se essa te tocou de alguma forma, comenta aí. História. E conta pra gente o que mais mexeu com você até agora.